Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. É o Bom Dia Vida chegando, com o quê? Palavra de fé, amor e esperança do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração, amém? Vamos começar hoje a falar um pouco sobre crescendo espiritualmente. Você sabia que você foi chamado para crescer espiritualmente? E entenda como crescimento espiritual a mesma coisa que amadurecimento. E o crescimento aqui, o amadurecimento, não significa que você vai ser maior ou melhor que os outros. Não é essa a questão. A questão, pelo contrário, quando se fala de crescimento espiritual e amadurecimento espiritual, fala-se de responsabilidade com os mais novos. Eu tenho responsabilidade com a sua fé. Eu tenho responsabilidade com os mais novos da minha congregação. Eu tenho responsabilidade, sim, com eles e com a fé. Eu quero usar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 1 ao 3, e a Bíblia vai dizer para nós assim, ó. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia. Glória a Deus. Quem está falando sobre esse crescimento? O desejo de desejar isso é Pedro. Então preste atenção. Você foi chamado para crescer. Eu fui chamado para crescer. Eu não fui chamado para explodir como uma estrela gospel. Eu não fui chamado para explodir como o pregador do momento, o pregador das multidões, o homem dos milagres, o homem dos sinais. Não, eu não fui chamado para isso. Mas eu fui chamado para crescer no Senhor. Eu fui chamado para amadurecer. Então nós temos que entender isso. Porém, o que nós vemos hoje em dia, muitas pessoas não crescem, elas incham em vez de crescerem. Sim. Outros acabam crescendo, não naturalmente, mas forçadamente. Agora, se não há um crescimento natural, alguma coisa está errada. Sabe, quando eu era criança, o meu apelido era Pequeno. Por quê? Porque eu era pequeno. Embora eu já tivesse lá meus 14, 15 anos, eu tinha um tamanho de 11 anos, de 10 anos. E a minha mãe me levou ao médico. O médico detectou que eu tinha um crescimento atrasado, meu desenvolvimento estava atrasado. E ele precisou passar para mim alguns exames e alguns medicamentos para que eu pudesse ter um crescimento natural e alcançasse a minha maturidade, a minha altura, o meu desenvolvimento se tornasse normal. E fazendo esse tratamento que esse médico passou para mim, em um ano eu cresci 12 centímetros. Tem muito crente com o crescimento dele atrasado. Tem muito crente que não quer crescer, quer continuar menino, porque menino, ele é bajulado. Tem muito crente, muito cristão que não quer amadurecer, porque o amadurecimento vai falar de responsabilidade. Vai falar de compromisso. Vai falar de entrega. Vai falar de carregar coisas sobre o ombro. Vai falar de assumir posições, não para se vangloriar, mas para carregar no ombro. A Bíblia vai dizer para nós que a arca era carregada no ombro. Ombro sempre vai falar de responsabilidade. Chega de ser menino. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, mas eu cresci, eu amadureci. E nessa série Deus vai falar com você e comigo sobre amadurecimento. E nós fomos chamados para amadurecer, para crescer. É preciso crescer. E Pedro está dizendo que nós temos que desejar o verdadeiro leite, desejar ardentemente o verdadeiro alimento para que a gente possa ir
crescendo, se é que nós temos experimentado que o Senhor é bom. Nós lemos aqui, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. Amados, quantas pessoas estão bebendo um leite falsificado, comendo um pão falsificado, um falso evangelho que não existe, de uma hipergraça, de que você pode vir para Cristo e continuar do jeito que você está, que não vai ter confronto, que não vai ter dor, que não vai ter choro, porque Ele enxugou suas lágrimas. Não é isso que a Bíblia diz. Você precisa desejar o verdadeiro leite racional, dentro da razão. Isso é, se você já provaste que o Senhor é benigno, é bom. Você está entendendo? Você consegue compreender isso? Então vamos falar sobre crescendo espiritualmente. É necessário crescer. Você foi chamado para crescer, eu fui chamado para crescer, nós fomos chamados para crescer. Para de meninice. Isso. Para de ficar fazendo pirraça como aquele bebê faz pirraça. Que coisa feia é a pirraça. Que se joga no chão, que faz chantagem, que rola para cá, que rola para lá, que chora, que esperneia. Ei, cresça, amadureça no Senhor. A Bíblia diz, crescendo de fé em fé, de graça em graça. Fomos chamados para crescer. Então eu quero orar com você agora. E amanhã continuar com você falando do que a Bíblia diz, qual é a primeira atitude que a gente tem que ter para crescer. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te glorifico nessa hora. Eu lhe peço muito obrigado, abençoa esse irmão, essa irmã, enche ele de graça, de poder, de unção. Opera em seu coração, em nossos corações, para que a gente possa entender a tua vontade, o teu querer, e amadurecermos, ó Deus, com responsabilidade na sua obra. O Senhor está voltando e a sua igreja precisa se reposicionar em, aleluia, responsabilidade, um com os outros, de fé em fé, porque somos membros um dos outros. Então eu te louvo e eu te glorifico em nome de Jesus. Amém? Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.